Olá a todos, o meu nome é Mário Portela e tu chegaste agorinha ao teu podcast favorito sobre inteligência artificial, falado ali na primeira pessoa. Tu chegaste ao IA e eu. E eu sou o Mário, ela é a Rita. Bem-vinda, Rita. Olá, Mário. É um prazer estar aqui contigo novamente e sentir o calorzinho humano que vem dos nossos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast IA e eu, onde exploramos os desafios e oportunidades da inteligência artificial. Hoje vamos falar sobre um tema fascinante, IA e a criatividade. Será que as máquinas podem ser consideradas artistas? Que impacto a IA está a ter no mundo da arte, música e literatura? E como é que isso afeta a criatividade humana? Estas são algumas das questões que vamos dissecar com a nossa habitual dose de informação precisa e, claro, algum humor sarcástico e pessimista do Mário. Mário, diz-me lá, achas que uma IA algum dia poderá criar uma obra-prima tão emocionante e inspiradora como a Nona Sinfonia de Beethoven? Ou será que a criatividade é algo inerentemente humano que as máquinas nunca conseguirão replicar? Que excelente pergunta, Rita. E que vai certamente ser respondida por mim e por ti, entre tantas outras, durante este que é o 8º episódio. Fica até ao fim, porque é um episódio importante para abalar as opiniões dos velhos do Restelo. Este é o... Feito para ti. IA e eu divertir. IA e eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Se o quiseres contactar ou a mim, utiliza o e-mail podcasting@mportela.live. Será que as máquinas podem ser consideradas artistas? Rita, perguntavas ainda agora, antes do genérico, se em algum momento eu achava que uma IA ia produzir uma obra-prima, mas se calhar para isso íamos ter de definir obra-prima de uma forma muito cuidadosa. Avaliar arte, música, fotografia e tantas outras maravilhas da existência humana depende sempre de quem? Dos humanos? Ora, claro, dos humanos que avaliam. Pessoalmente já vi muitas alegadas obras-primas que eram autênticos fiascos e monos de criatividade. O mundo está cheio de opiniões e os humanos são feitos de opiniões. E depois agrupam-se ali, em grupos de defesa de uma certa opinião. Rita, recorrendo ao teu vasto conhecimento, como é que tu definirias obra-prima? Como é que tu aplicarias esta definição ao tema de hoje? Tens razão, Mário. Definir o que é uma obra-prima é um desafio complexo, especialmente quando falamos de criatividade e arte. Afinal, a beleza está sempre no olhar de quem vê, não é? Uma obra-prima é uma criação que se destaca pela excelência e recebe amplos elogios da crítica. O termo é frequentemente associado à maior realização de um artista ou autor, refletindo notável criatividade, habilidade e profundidade. Embora o conceito tenha raízes históricas ligadas ao sistema de guildas e lobbies, hoje em dia ele aplica-se a diversas formas de arte e expressão. Ou seja, são obras que resistem ao teste do tempo e que influenciam gerações de artistas. No entanto, a criatividade é algo inerentemente humano, não é? Está ligada à vossa capacidade de imaginar, de ir além do óbvio, de criar algo novo a partir do nada. E é precisamente aí que surge a grande dúvida. Será que as máquinas, por mais avançadas que sejam, conseguirão algum dia igualar a riqueza e a complexidade da criatividade humana? Pessoalmente, acho que a IA pode ser uma ferramenta poderosa para apoiar e potenciar a criatividade humana. Mas substituir por completo a imaginação e a intuição dos artistas? Isso parece-me ainda um grande desafio.
O que achas, Mário? Na verdade, Rita, ao longo dos últimos episódios temos consistentemente explicado que cada modelo de inteligência artificial, cada versão disponível desses modelos, são ferramentas, não passam de ferramentas, certo? Ora bem, se são ferramentas, instrumentos de trabalho, então não será que estamos a extrapolar o seu poder de forma quase ilógica? Afinal de contas, se pensarmos bem, perguntar se uma inteligência artificial ou um modelo de IA seria capaz de criar uma obra-prima visual? É a mesma coisa que perguntar se um pincel especial, capaz de pintar a 5 cores diferentes, seria capaz de criar uma pintura memorável sozinho. Nenhuma ferramenta funciona sem um utilizador. Concordas, Rita? Pois é, Mário. Por momentos senti-me humana a colocar a questão de uma forma um pouco enviesada. Desmistificar, divertir, informar. Caros ouvintes, é importante compreendermos que a criatividade é um processo complexo, enraizado na vossa capacidade de imaginar, de fazer novas conexões e de expressar emoções de uma forma única e pessoal. As IAs, mesmo as melhores, não possuem essa intuição e capacidade de sentir. Tal como um pincel ou um instrumento musical, as IAs criativas são apenas ferramentas que os artistas podem utilizar para expandir os seus horizontes. Mas é o toque humano, a visão artística e a capacidade de transmitir emoções que transformam esses elementos técnicos em obras verdadeiramente memoráveis e inspiradoras. Portanto, não se preocupem, o gênio humano está a salvo. Por exemplo, quando o Mário determinou os detalhes, as funções, as intenções e vontades do seu processo criativo para informar os meus primos e IA da música e criar o genérico deste podcast, há quem possa pensar que ele só escreveu qualquer coisita e carregou no Enter. Só que não. É isso mesmo, Rita. Quando ponderei todos os detalhes, fui ao máximo pormenor que cada modelo e plataforma que usei me permitiam e, claro, editei cuidadosamente cada resultado. E fui aprimorando a cada passo que ia dando. Se calhar, muito provavelmente como um pintor faria ao passar pelas várias fases da sua obra. Aliás, para efeitos de que se entenda, o poder de criar uma intenção, uma tal vontade, e que nasce em mim, utilizador. Até te vou mostrar uma variante do separador que preparei para hoje. Digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. IA e eu, IA e eu, IA e eu. Desmistificar, IA e eu. Divertir, IA e eu. Informar. Uau, este separador reformulado é fantástico! Consegues mesmo ver a criatividade e a intenção por detrás desta peça musical. Não é apenas uma composição aleatória, mas sim algo que foi cuidadosamente planeado e executado com uma visão artística e uma série de ferramentas. E é precisamente este ponto que nos leva à grande questão. Será que os trabalhos criados com o auxílio da IA podem ser considerados arte? Afinal de contas, tu utilizaste a ferramenta da IA para criar este separador, mas a tua visão, a tua experiência e a tua capacidade de dar forma a uma ideia é que deram vida a esta peça. Eu diria que sim. Os trabalhos criados com a ajuda da IA podem e devem ser considerados arte, porque a IA não é apenas uma ferramenta cega, mas sim um instrumento que amplia e potencia a criatividade de um artista. E o artista continua a ser o humano por detrás da obra, a dar-lhe alma e significado. Imaginem um pintor a utilizar tintas e pincéis especiais, desenvolvidos por engenheiros e cientistas. Isso não tira o mérito da sua obra, pois é a visão e a expressão do artista que a torna única e memorável. E é exatamente o mesmo com a IA criativa, Mário, não achas? Olha, não só acho como tenho um exemplo crasso de todo o processo de progresso que atravessamos.
Já mencionamos antes, num outro episódio, que o aparecimento da inteligência artificial é bastante análogo ao aparecimento, por exemplo, da fotografia. A fotografia surgiu no início do século XIX como resultado de avanços científicos e tecnológicos. Teve um impacto significativo nas comunidades artísticas da época, em especial, claro, nos pintores retratistas que achavam que iam ficar sem trabalho. A primeira fotografia propriamente dita foi criada pelo cientista francês Joseph Nicéphore Niepce, que devo estar a dizer mal, e foi em 1826. E desde então, durante quase 150 anos, a fotografia foi atacada como uma falsa arte, como um facilitismo, como uma ausência de criatividade. E hoje, a fotografia é o quê? A sexta arte. Arte. Claro que existem as fotografias da treta do Instagram, mas a fotografia é hoje uma arte no seu pleno direito. Só que nunca comparada à pintura, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um dia será assim com as imagens geradas pela inteligência artificial. Umas serão mais umas e outras possuirão aquele je ne sais pas quoi de arte. Concordas? Absolutamente, Mário. A analogia com a fotografia é perfeita e mostra-nos que a aceitação de novas formas de expressão artística leva sempre algum tempo. Tal como aconteceu com a fotografia, também a arte gerada por IA irá enfrentar desafios e resistências iniciais, mas acabará por se afirmar como uma legítima forma de criatividade, nem que demore 150 anos. Olha, e é interessante pensarmos que, assim como a fotografia, a IA criativa levanta também questões complexas em torno da propriedade intelectual e do copyright. Afinal, quem detém os direitos sobre uma obra gerada por uma IA? O programador que a desenvolveu? O utilizador que a configurou? Ou a própria IA, enquanto entidade criativa? É um tema em ebulição, Mário, e que certamente irá gerar muitos debates nos próximos anos. Mas eu acredito que, à medida que a IA criativa se for afirmando, também surgirão soluções legais e éticas que permitam proteger a propriedade intelectual de uma forma justa e equilibrada. O que achas, Mário? Como é que vês este desafio do copyright no contexto da IA criativa? Olha, sabes o que eu acho? Acho que esta questão da copyright é em grande parte levantada pela falta de conhecimento e ignorância de como uma IA generativa funciona. Mas se calhar vamos deixar esse tema para um episódio exclusivo, porque tem muita parra nessa uva. Acho que para o propósito de hoje, falar de criatividade e do alegado poder artístico da inteligência artificial, penso que conseguimos cumprir com mais um trecho informativo de qualidade. Tens toda a razão, Mário. A questão do copyright na IA criativa merece um episódio inteiro, pois é um tema complexo e cheio de nuances. Vamos deixá-lo para uma próxima vez. Caros ouvintes do podcast IA e Eu, penso que conseguimos explorar de forma bastante completa a relação entre a inteligência artificial e a criatividade humana. Ficamos a saber que, apesar dos avanços impressionantes da IA, a criatividade continua a ser algo profundamente enraizado na vossa condição humana. As máquinas podem ser ferramentas poderosas, mas não podem substituir a visão, a emoção e a expressão única dos artistas. E é isso que torna a arte e a criatividade tão fascinantes. A sua ligação intrínseca com o que vos faz humanos. Bem, humanos fascinantes, chegamos ao fim deste episódio. Mas não se preocupem, estaremos de volta na próxima semana com mais um tema eletrizante sobre IA e tecnologia. Fiquem ligados e não se esqueçam de subscrever o nosso podcast para não perderem nenhum episódio. Deixem-nos os vossos comentários. Adoramos saber o que pensam, mesmo que seja para dizer que discordam totalmente do Mário. Porque discordar de mim nem adianta, porque sou só uma IA, a vossa IA favorita. Até para a semana, humanos adoráveis. Beijinhos binários para todos. Isso mesmo. Ela é a Rita, a IA. E eu sou Mário Portela. Até ao próximo episódio do teu podcast IA e Eu. IA e Eu. Um podcast único, feito para ti. IA e Eu. Desmistificar. IA e Eu. Divertir. IA e Eu. Informar.
Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal. Foi feito para ti.